Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 148. Evocação das pessoas vivas. Esse tema é maravilhoso, né? Gostoso. A questão, o número agora da pergunta é número 42. E esse tema é gostoso por demais. Creio que dentro de uns 15, 20 vídeos, nós vamos chegar na questão 285, telegrafia humana. Nós vamos chegar lá, né? Então, nessa pergunta de número 42, Kardec ele faz a seguinte pergunta: o espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar? O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Veja bem, Kardec aqui, ele coloca-se o espírito, né? O espírito. O certo seria a alma. Porque nessa condição aqui, nós temos que raciocinar a respeito disso, porque nós não podemos deixar passar isso. Porque se você parar para observar, essa pergunta aqui, ela possui um sentido duplo. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono, olha só para você ver, isso é sentido duplo. Por que, Luiz, é sentido duplo? Não seria sentido duplo se fosse assim, ó: a alma de uma pessoa evocada durante o sono. Muda só alma para espírito, espírito para alma. Se fosse alma, não seria sentido duplo. Eu sei que muitas pessoas não conseguem entender essa minha loucura, essa loucura nossa aqui, né, vó? Da outra loucura, conversando com o vó aqui. Muitas pessoas não conseguem entender essa nossa loucura aqui do esmiuçamento. Sentido duplo. Às vezes nós usamos um outro termo, isso é relativo, isso é complexo, né? Mas tem fundamento. Se as pessoas parar para analisar, parar para observar, aliás, tem sentido. Então, nós temos que entender da seguinte forma, ó: Kardec quer que todos nós entendemos dessa seguinte forma, ó. Entendamos dessa forma, ó. A alma de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta. Aí, morta já não é pessoa, é espírito. Não reencarnado é espírito. Encontra-se ainda no corpo físico é alma, que é a mesma coisa. Alma e espírito, espírito e alma é a mesma coisa. A única diferença, Kardec e os bons espíritos, quem chegaram num comum acordo, entre um comum acordo, e eles decidiram dessa forma. Mas decidiram também por uma lógica, você entendeu? Não é só porque decidiram, não. Existe uma lógica, tudo por detrás disso aí. Mas tudo bem. Aí os bons espíritos respondem assim, ó: não, a matéria sempre o influencia mais ou menos. É óbvio que existe uma
uma certa influência da matéria física, de como a pessoa se encontra naquela atual provação, em meio ao véu do esquecimento do passado. Existe um número inimaginável de obstáculos à alma que encontra-se no corpo físico. Então, vamos pensar por esse lado. É mais fácil para um espírito que encontra-se na erraticidade se manifestar através de um médium numa casa espírita séria do que uma alma que encontra-se presa, né, ainda ao corpo físico. É muito mais fácil para aquele desencarnado do que para aquele encarnado. Mas, por uma finalidade, numa casa espírita séria, de acordo com a programação dos benfeitores espirituais, logram-se êxito também. Não tanto quanto o êxito a um que encontra-se na erraticidade, mas logram-se também. Agora, o êxito está justamente na disciplina do médium, na moral do médium, na seriedade dos integrantes daquela casa espírita. Se realmente é uma casa que comunga a verdade, o bem, o amor, a seriedade, a disciplina, mesmo assim ainda é um pouquinho difícil para a alma, mas logra-se êxito ali. Agora, numa casa espírita não séria, não há êxito nenhum. É impossível. É impossível uma alma evocada a uma casa não séria e de lá ela se manifestar através de um médium indisciplinado. É impossível. Não pensem que isso é possível, porque não é possível. Não pode. Por milhões de fatores que você sabe que está relacionado à disciplina do médium, à disciplina dos membros da casa, a postura moral, a ética, o intelecto, a cultura, você entendeu? A seriedade, a responsabilidade. Não existindo esses fatores, é impossível. Porque esses fatores todos que contribuem para com o êxito, inclusive daqueles que se encontram na erraticidade. Não existindo esses fatores, mesmo para aqueles que encontram-se na erraticidade, é óbvio que dificulta-se também a eles, e quase sempre quem se manifesta no lugar deles
nós sabemos que são os impostores, os charlatões, os antagonistas, os hipócritas e por aí em diante. E o mais interessante é que muitas pessoas, tanto dirigentes de casas espíritas quanto frequentadores, sabem de todo esse processo, mas que fazem vistas grossas. Agora, quem sai prejudicado? As próprias pessoas. As próprias pessoas. Tanto aqueles que frequentam, tanto aqueles que ministra aquilo ali, né? Administra, aliás, aquele local. Então, aí Kardec pega e coloca uma nota aqui. Uma pessoa que se achava nesse estado, e a quem foi feita essa pergunta, respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. O que é grilheta? Elo. Também. Prisão. Você entendeu só? Foi feito Kardec interrogou um espírito que se via nestas condições, né? O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Não, a matéria sempre o influencia mais ou menos, tá? Aí vem a nota. Então, essa nota é uma interrogação. Kardec interroga um espírito que se via nestas condições. Uma pessoa que se achava nesse estado, e a quem foi feita essa pergunta respondeu: eu estou sempre ligado à grilheta que arrasto comigo. A esse elo, a essa prisão. Prisão é o corpo. Esse elo é o corpo. É onde tudo se somatiza. A somatização, a programação, está tudo ali. Então, o espírito, o perispírito, eles são dependentes do corpo físico. Agora, outra questão aqui, ó. Na nota, tem mais um sentido duplo. Kardec, ele coloca assim, ó. Uma pessoa que se achava nesse estado. Uma pessoa? Como assim uma pessoa? Você conseguiu entender isso aqui ou não? Kardec não estava interrogando uma pessoa. Kardec estava interrogando uma alma. E no muito, na verdade, Kardec, ele interrogou, foi uma alma. Porque ele interrogou um ser que se via preso ainda ao corpo físico, que se via nestas situações. Então, a alma não é uma pessoa. Passa a ser uma pessoa a partir do momento em que a alma retorna ao corpo físico. Então, considerado pessoa é o físico. A alma, à parte, mas retornou-se ao corpo físico. Então, por exemplo, se manifesta lá através de um médium. Eu, por exemplo, manifesto lá através de um médium. Coitadinho, vai ser muito difícil. Isso é só desejo mesmo, porque isso não acontece não, porque espírito inferior assim não manifesta nesses lugares não, né? Pode evocar o quanto quiser, que manifestação minha não acontece. Então, durante esse processo todo, engraçado que eu até perdi o que eu estava falando. Deixa eu continuar aqui, porque eu acho que eu ia falar coisa que
que desnecessária, aí vó fez eu perder. Olha a dislexia, tá vendo só? Olha, consegui me lembrar do que eu ia dizer, só que eu não posso dizer, porque vó, quem me, né? Ela me cortou agora, tá vendo como que é a disciplina? Mesmo querendo agora, eu não posso dizer. Então, não é uma dislexia, foi uma interferência da avó nos meus arquétipos, nos meus registros, porque o que eu ia dizer podia ferir certos conceitos. Então, é melhor assim. Então, porque eu ia tratar da pessoa. Não, vó, não vou falar, não. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Eu com vontade de falar agora. Então, agora nós vamos para a pergunta abaixo da nota. É uma pergunta que Kardec faz. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Olha assim. Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer e então não acode à evocação, sobretudo, quando feita por quem não o interesse. Agora, olha só, aqui nós podemos pronunciar tanto, quanto feito por quem não o interesse, né? Olha só para você ver. Ou interesse. É interesse. Por quê? Quando feito por quem não o interesse. Não é por interesse. Por interesse seria uma dependência. É minucioso, né, nesses detalhes, né? E eu rogo a Deus que na próxima existência muitas pessoas nasçam ali próximo a mim para ser meus alunos. Se Deus quiser, isso vai acontecer, né? Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer e então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não o interesse. Tá vendo só? O que ele está querendo dizer aqui com isso aqui? Tanto pode ser na condição de espírito, porque aqui ele fez a pergunta, nesse estado poderia o espírito ser impedido de vir? Espírito, ele não está fazendo a pergunta com relação à alma. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Então você observa que é um ser que já desencarnou. Porque é natural. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Minha avó, né? Alguém a evoca numa casa espírita. Mas ela, às vezes, por se encontrar em algum departamento, trabalhando, estudando, e também sabendo ela que não há nenhum interesse ali entre aquela, nada que lhe interesse, ela aborta. O que é aborta nesse sentido? Ela aborta aquela evocação. Ela mesmo não aceita comparecer naquela reunião onde ela foi evocada. Você entendeu? Então a minha avó, estudando, trabalhando nos departamentos, e sabendo ela que não há nenhum interesse ali, ela aborta
a presença dela lá naquela reunião. Por isso que é preciso tomar bastante cuidado. Quando aqui comentamos a respeito de casas espíritas sérias, é justamente por esse motivo. Porque os espíritos, tanto inferior quanto superior, só deixam de comparecer à casa espírita, você entendeu? Quando séria. Agora, quando não séria, é óbvio que os bons espíritos eles deixam de comparecer e quem toma a vez deles são aqueles espíritos charlatões, mistificadores e por aí em diante, né? Então, se nada ali lhe interessa, se o espírito sabe que as perguntas que lhe serão feitas são perguntas assim desnecessárias, perguntas olha só para você ver uma coisa. Nós trabalhamos com um ser, o Val pede para dizer, usar esse termo agora, nós trabalhamos com um ser. Uma vez, uma pessoa numa outra casa espírita que nós trabalhávamos, na época era dirigida pelo nosso irmão Marcílio Colombaroli. Nós já passamos aí por causa da prova que eu vou te falar, viu? E uma pessoa foi até esse espírito que trabalhava, na época, trabalhava lá pelo nosso intermédio, que trabalha até hoje. E essa pessoa foi com algumas perguntas para fazê-la. E ele, né, permitiu. Só que ele pediu para que a pessoa fizesse, por exemplo, a pessoa tinha umas 4, 5 perguntas para fazer a ele. E ele permitiu que a pessoa fizesse todas as perguntas primeiro, para depois ele começar a responder. Então a pessoa, né, recitou ali as 4, 5 perguntas primeiro. Aí depois que ele recitou essas 4, 5 perguntas, esse espírito que trabalha pelo nosso intermédio, ele pegou e falou assim, olha, eu vou responder a você por uma questão de educação. Trouxeram ao meu conhecimento isso. Eu vou responder a você por questão assim, de educação, de respeito. Mas não torne a fazer isso novamente, não, porque nem sempre você vai ter a sorte de encontrar alguém com paciência, com educação, você entendeu? Com resignação, com aceitação, enfim. O que eu quero dizer a você é que nem sempre você vai encontrar alguém igual a mim, que sempre agiu na seriedade, no bom senso, mas não faça isso mais não, porque você pode se arrepender da próxima vez, quando você se deparar com um charlatão, com um mistificador, porque anota aí para você ver. A primeira pergunta que você fez é a pergunta do Livro dos Espíritos, número tal, e a resposta tal. A segunda pergunta que você fez é do Livro dos Espíritos, número tal, e a resposta é tal. E assim, ele respondeu todas as perguntas. Mas aí você me pergunta para mim assim, você pensa assim, mas o que aconteceu?
essa pessoa, para testar esse espírito que trabalhava naquele momento ali, né, naquela época que trabalhava através de mim, essa pessoa, para testar a veracidade, a autenticidade desse espírito, essa pessoa foi até o livro dos espíritos, olha que absurdo, e copiou 4 ou 5 perguntas e resposta e foi lá para testar o espírito, para ver se o espírito, esse trabalhava na época através de mim, que trabalha até hoje, se o espírito realmente ia responder idêntico ao livro dos espíritos. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. É um absurdo agir dessa forma. Mais para frente nós vamos explicar o porquê que é um absurdo. Que não é o momento ainda de explicar isso. Mas foi o que ele explicou. A sorte tua é que você aqui não está lidando com o mistificador, com o charlatão, com o impostor. E sim, por educação, por respeito, eu vou te responder. Mas tome cuidado, porque você nem sempre terá essa sorte. Então, é preciso tomar muito cuidado, por isso que a gente usa o termo centro espírita sério, médios sérios e centro espírita mais ou menos. Agora nós vamos para o próximo vídeo, mas vai ser no próximo dia.